Fala galera, beleza? Estamos aqui começando mais um vídeo de matemática e hoje eu vou começar aqui o novo quadro que é a série do ensino médio, ok? Alguns pedidos aí de alunos pediram que eu fizesse matéria do ensino médio. Então o que eu vou fazer? Vou fazer vídeos sequenciais que contêm as matérias de ensino médio. Então você que está no primeiro ano do ensino médio, começa agora. Eu vou começar com a aula 1 do primeiro ano do ensino médio, aula 2, aula 3, tudo na sequência bonitinho. Depois segundo ano, aula 1, aula 2, aula 3, tudo. E o terceiro também. Então no final da série ensino médio, a gente vai ter todos os vídeos do ensino médio aqui no canal, certo? Obviamente não substitui escola. Isso é mais para você revisar o que você está estudando na escola. Então antes de você fazer a prova, você dá uma olhada nos vídeos, até para fazer uma revisão e também uma outra visão diferente às vezes do professor, certo? Às vezes é bom também a gente não ficar assistindo só a aula do professor, assistir outras aulas, até para você ver outra linguagem, outra forma de fazer. Aqui eu estou seguindo como bibliografia um livro, então assim, se você for ver outro livro, às vezes uma palavrinha ou outra é diferente, certo? Até da forma de classificar as coisas, mas no final é a mesma coisa, certo? E o livro que eu estou usando é um livro muito utilizado como bibliografia no Enem e no PISM, que é o vestibular aqui de Juiz de Fora, onde eu moro, certo? E em outros vestibulares também. Tranquilo? Então, hoje a gente começa então a aula 1 do ensino médio. A primeira aula do ensino médio que você estuda é a matéria de conjuntos, certo? A matéria de conjuntos eu vou dividir em vários vídeos. Hoje a gente vai ver no vídeo 1 os três primeiros tópicos da matéria, certo? No próximo vídeo a gente vê mais tópicos, no próximo mais tópicos. Talvez eu dê uns 3, 4 vídeos de teoria. E aí depois que eu terminar os vídeos de teoria, eu vou fazer um vídeo de exercícios de vestibular sobre aquela matéria. Beleza? Então bora pro vídeo, gente! Fala pessoal, então vamos aqui começar mais uma aula de matemática. Hoje é a primeira aula da série ensino médio, ok? Como eu acabei de comentar, a primeira coisa que você estuda no ensino médio é conjuntos. E hoje nós vamos estudar 3 tópicos aí de conjunto. Conceito inicial, formas de representação e tipos de conjunto. E para finalizar, alguns exercícios sobre esses 3 tópicos, beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer com vocês é explicar o que seria conjuntos. Conceito inicial. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que essa matéria de conjuntos, que é uma matéria nova, você ainda não aprendeu no ensino fundamental, ela foi criada em 1872 pelo Cantor, tá? O matemático Cantor. E essa teoria de conjuntos, ela foi criada muitas vezes para auxiliar até na escrita da matemática. Depois que ela foi criada, muita coisa em matemática eu escrevo nessa linguagem, tá? Então, conjuntos, na verdade, é uma linguagem que você vai utilizar aí na matemática. No ensino fundamental, meio que a gente escondeu isso de você. A gente escrevia de uma maneira mais simples. Agora não. Agora a gente vai, a partir do ensino médio, escrever aquilo que você estudou no ensino fundamental de uma forma mais complexa, de uma linguagem diferente, certo? Para a gente entender, então, essa matéria, a gente tem que entender 3 conceitos primitivos. Quais são os conceitos primitivos? O primeiro é o conceito de conjunto. O que seria o conjunto? Seria uma reunião de coisas, de objetos que possuem características em comum. Então, por exemplo, você vai no supermercado. Quando você vai no supermercado, você vai na seção frutas. Nessa seção frutas, você tem as frutas separadinhas lá. Então, você tem uma bancada de laranjas, uma bancada de maçãs, uma outra bancada de bananas. Ou seja, naquela seção, você tem diversos conjuntos. Você tem o conjunto das maçãs, você tem o conjunto das laranjas, você tem o conjunto das bananas. Por quê? Naquela bancada das maçãs, por exemplo, você reuniu ali diversas maçãs, ou seja, diversas frutas que possuem as mesmas características. Todas elas são maçãs. Numa outra bancada, você reuniu várias laranjas. Ou seja, várias laranjas são frutas diferentes, né? São várias frutas ali, mas com todas as mesmas características. Todas elas são laranjas, certo? Até algumas diferencia, laranja peira, laranja serra d'água.
certo? Então, conjuntos é isso. Quando eu reúno diversos elementos que possuem alguma característica em comum. Naquele caso, todos os objetos são maçãs, ou todos os objetos são laranjas, ou todos os objetos são bananas, certo? E o nome desses objetos é elemento. Então, elemento de um conjunto é o segundo conceito primitivo. O que seria esse elemento? Seria aquilo que está dentro do conjunto. Então, quando eu peguei e reuni várias maçãs em uma bancada, cada maçã é um elemento do conjunto das maçãs. Cada laranja é um elemento do conjunto das laranjas. E cada banana é um elemento do conjunto das bananas. Tá certo? Então, isso é elemento de um conjunto. É aquilo que está dentro daquele conjunto. Certo? E a última coisa que você precisa entender de conceito primitivo é a questão da pertinência. O que seria pertinência? Seria o fato de um elemento pertencer ou não àquele conjunto. Então, por exemplo, se eu pego o conjunto das maçãs ali, tem um monte de maçã. Se eu pegar uma maçã ali, aquela maçã pertence ao conjunto das maçãs. Se eu pegar uma laranja, a laranja ela não pertence ao conjunto das maçãs. Então, se você pegar um elemento do universo, ou ele vai pertencer àquele conjunto, ou ele não vai pertencer. Então, a palavra que a gente usa é essa, questão de pertencer ou não. Né? Então, essa palavrinha vai ser muito comum na linguagem de conjuntos. Tranquilo? Então, esses são os três conceitos primitivos. Conceito de conjunto, reunião de coisas, e essas coisas se chamam elementos, que ou vão pertencer ou não vão pertencer ao conjunto. Algumas pessoas devem estar falando assim, Gabriel, mas é óbvio, o conjunto, você pegar uma maçã vai pertencer, se pegar uma laranja não vai pertencer. Então, para que serve esse troço? É porque, por exemplo, se eu falar assim, vou pegar o conjunto das pessoas que são brasileiras. Vou construir um conjunto de todas as pessoas brasileiras. Então, quando você encontrar uma pessoa na rua, ou ela vai pertencer ao conjunto dos brasileiros, ou ela não vai pertencer. Então, se você for, por exemplo, nos Estados Unidos, lá encontra uma pessoa. Aí a pessoa nasceu nos Estados Unidos, então ela não pertence ao conjunto dos brasileiros. Se ela nasceu no Brasil, então ela pertence ao conjunto dos brasileiros. Entende? Então, tem situações que você tem que analisar se aquele elemento realmente pertence ao conjunto ou não. Beleza? Então, bora lá. Exemplos aqui, ó. Então, um exemplo de conjunto que a gente tem é coleção de revistas. Eu já acabei dando exemplos, né? Mas trouxe alguns aqui, ó. Coleção de revistas. Quando você pega uma coleção de revistas, você cria um conjunto das revistas. E cada revista que você pega pertence ao conjunto. E então, as revistas são os elementos daquele conjunto. Alunos em uma sala de aula. Você pegar, então, em uma sala, por exemplo, primeiro ano. Foi na sala do primeiro ano numa escola. Certo? E cada aluno é um elemento do conjunto sala do primeiro ano. Tá vendo? Então, se você pegar um aluno da escola, ou ele vai pertencer à sala do primeiro ano, ou ele não vai pertencer. Beleza? Países da América. Então, você criar um conjunto aí, países da América. Então, se você pegar um país do mundo qualquer, ou ele vai pertencer à América, aos países da América, ou não. Certo? Se pegar a Argentina, por exemplo. A Argentina é um país da América? Sim. Então, a Argentina é um elemento do conjunto país da América e ele é um elemento que pertence ao conjunto. Tá bom? Beleza. Números naturais. Bom, lá no sexto ano você estudou os números naturais. Aqui nós vamos estudar de novo, mas com a linguagem de conjuntos. A gente viu lá que os números naturais são quais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, infinito. Certo? E quando a gente estudou isso lá, a gente sabe que, então, os números naturais são todos aqueles que são positivos e o zero. Então, se eu pegar o número menos 5, ele é um elemento que não pertence ao conjunto de números naturais. Se eu pegar o número 10, ele é um elemento que pertence ao conjunto de números naturais. Ou seja, os números são os elementos. Ou esses elementos pertencerão àquele conjunto, ou não pertencerão. Nesse caso aqui, os elementos são os países do mundo. Nesse caso aqui, os elementos são os alunos. E nesse caso aqui, os elementos são as revistas. Ou os elementos pertencem, ou os elementos não pertencem ao conjunto especificado. Ok? Beleza. Então, essa é a primeira ideia, a ideia de conjunto. Agora a gente vai ver como que a gente vai representar um conjunto matematicamente. Toda vez que a gente tiver uma ideia em matemática, a gente vai ter que saber representar ela matematicamente.
Então, por exemplo, quando você estudar lá em geometria, teorema de Pitágoras, eu já tenho o vídeo aqui, inclusive, se você quiser olhar. No vídeo Teorema de Pitágoras, eu ensinei o enunciado do teorema. E quando a gente enunciou o teorema em português, embaixo eu também enunciei o teorema em matemática. Eu escrevi ele matematicamente. Isso chama representação. Eu represento uma coisa que eu falo em português, acabei de falar em português para você. Né? Aqui, ó, aqui eu falo em português, ó, País da América, alunos em sala de aula. Agora eu vou fazer isso, mas falando agora em matemática. E existem 3 maneiras, então, de representar matematicamente um conjunto. A primeira maneira é a representação tabular. A segunda maneira é a representação por diagrama de Venn. E a terceira maneira é a representação por uma propriedade. Aí você fala assim, ô Gabriel, qual dessas que eu vou representar? Depende do contexto, certo? A forma como eu represento vai depender do contexto do problema. Se o problema pedir, você vai fazer por diagrama de Venn. Se o problema pedir de outra maneira, você vai fazer a tabular. Ou seja, você vai representar de maneira mais fácil para você resolver aquele problema. Eu já vou te adiantar, a maioria dos problemas de conjuntos é resolvidos por diagrama de Venn. Mas existem alguns problemas que é resolvidos por propriedade e representação tabular. E muitas vezes a representação tabular, ela serve ainda de pretexto para você entender melhor aquele problema, certo? Então, vamos entender essas 3 representações para a gente entender em qual caso a gente vai usar cada uma. Mas a gente tem que saber as 3. Não fica nessa de aluno de ensino médio e fala assim, eu vou aprender uma só. Não faz isso. Você tem que aprender dos 3 tipos, porque em cada contexto você vai usar um. Beleza? Então, bora lá. Representação tabular. Ó, deixa eu só mudar a foto aqui de lugar. Ó, é aquela em que os elementos são representados de forma explícitas entre chaves e separados por vírgula. Então, a representação tabular é uma representação que, quando você olha para ela, você visualiza ali todos os elementos do conjunto. E esses elementos, eles estão sempre entre chaves e separados por vírgula. Isso que significa ser representado de forma explícita. Ser representado de forma explícita significa que todos os elementos estão visíveis. E estão visíveis como? Dessa maneira, entre chaves separados por vírgula. Então, por exemplo, esse aqui é o conjunto A. Ele é formado por quais elementos? O A, E, I, O, U. É o conjunto das vogais, né? O conjunto das vogais é A, E, I, O, U. Você observa que os elementos, eles estão separados entre vírgula e dentro das chaves. Tá vendo? E aqui do lado está o nome do conjunto. Eu nomeei esse conjunto como conjunto A. Eu poderia também nomear esse conjunto como conjunto V, conjunto das vogais. Ou poderia realmente escrever vogais igual. Geralmente a gente nomeia por uma letra e essa letra sempre é maiúscula, tá bom? Então tem que ser maiúscula, se não for, tá errado. Então a letra é maiúscula do nome do conjunto. E os elementos do conjunto sempre é formado por letra minúscula, tá? Então, ó, o nome do conjunto, letra maiúscula, e os elementos do conjunto, letra minúscula. E os elementos estão sempre entre chaves e separados por vírgula. Tranquilo? Olha o outro exemplo. Conjunto B, letra maiúscula. Chave. Quais são os elementos do conjunto B? 1, 2, 3, 4. São os números. 1, 2, 3, 4. Obviamente, você não vai colocar letra minúscula para número, né? Quando for número, é número. Quando for letra, é letra minúscula. Tranquilo? Então, conjunto B é esses números aqui. Tranquilo, gente? Então, é assim que você representa tabularmente um conjunto. A representação tabular é essa aqui. É a representação mais simples que tem. Tranquilo? Olha lá, o nome do conjunto usualmente é dado com letra maiúscula e os elementos com letra minúscula. Uma outra coisa que você pode observar também naquela representação é o seguinte. Ó. Observe, por exemplo, que no caso anterior, o elemento U pertence ao conjunto A, mas não pertence ao conjunto B. Representamos esse fato assim. Então, ó, se você observar assim, ó, aqui, esse elementozinho U, ele pertence ao conjunto A, mas ele não pertence ao conjunto B. Como é que a gente representa isso matematicamente? A gente representa assim, ó. U pertence ao conjunto A, ó. Esse é o símbolo, é um Ezinho, né? É circulado assim. E esse Ezinho significa pertence, ó. U pertence a A. Significa que o elemento ele está dentro do conjunto A. Ele faz parte do conjunto A. No caso ali, o U não pertence ao conjunto B. Quando não pertence, é o mesmo Ezinho, só que cortado. Tá vendo? U não pertence ao conjunto B.
Tá vendo? Eu peguei uma coisa que estava escrita em português e passei para matemática. Tá vendo? Português, matemática. Então, matematicamente, se escreve assim. Beleza? Em português, se escreveria assim. Tá vendo? A gente está entendendo agora como é que representa conjuntos. Segunda forma de representação aí. Representação por diagrama de Venn, que é o que eu falei que mais usa nos exercícios. O que seria a representação por diagrama de Venn? É aquela em que os elementos ficam no interior de uma região plana, delimitada por uma linha fechada que não se entrelaça. Então, você vai colocar esses elementos dentro de uma região plana, circular, fechada e que não se entrelaça. É isso aqui, ó, pra você entender melhor. Ó, essa é a região, tá vendo? Quando você coloca os elementos dentro dessas regiões circulares aqui, ó, fechadas e que não se entrelaçam, aí você tem o diagrama de Venn. Mas para que serve isso? Vai servir nos exercícios mais para frente. Aguarde que nós vamos usar muito esse diagrama de Venn. Então, por exemplo, aquele mesmo conjunto A lá, ó, conjunto A, formado pelas vogais A, E, I, O, U. Você coloca um pontinho aqui, ó, para mostrar cada elemento. Tá vendo? Conjunto B, 1, 2, 3 e 4. Tá vendo? É aqueles dois mesmos conjuntos, mas agora representados na forma de diagrama de Venn, que é na forma geométrica aí. Tranquilo? Muito usado também em breve. Última representação, representação por propriedade. Nessa representação, não escrevemos os elementos do conjunto, mas uma propriedade em comum. Então, essa representação é a única que não te mostra os elementos assim de cara. Você não vai olhar para essa representação, mas você vai ver uma propriedade desses elementos em comum. Lembra aquele exemplo que eu dei das laranjas? Então, como é que a gente faria uma representação por propriedade? A gente falaria assim, é um conjunto em que todos os elementos são laranjas. Entendeu? Eu não mostrei cada laranja, mas eu falei uma propriedade em comum. Então, por exemplo, ó, A é um elemento X tal que, ó, isso aqui é tal que, tá? X é país da Europa. Tá vendo? Então, nesse ponto aí, você já consegue perceber que eu não mostro os elementos do conjunto, certo? Eu mostro uma característica dos elementos. Então, ó, aí a gente tem que saber essa notação, ó. X tal que, tá? Tem que sempre colocar. X é um elemento. Tal que esse elemento é país da Europa. É sempre assim. A gente sempre usa X, tá? Poderia usar Y, Z, mas a gente geralmente usa o X. Então, esses elementos, se eu quisesse escrever na representação tabular, você teria que colocar lá. Holanda, né? Bélgica, Espanha, Portugal. Mas como são vários, é melhor você escrever dessa maneira. Tranquilo? Então, essa representação ela é interessante quando é muito elemento. E aí não vale a pena ficar escrevendo um do lado do outro, entre vírgulas e entre chaves. Então, a gente escreve assim. Olha só um outro caso. Vou mostrar para você. Conjunto B, X tal que X é um animal mamífero. Existem muitos animais mamíferos, né, no mundo. Então, é muito difícil escrever um do lado do outro aí. Então, a gente escreve dessa maneira, uma representação por uma propriedade. Nesse conjunto estão todos aqueles elementos que são animais mamíferos. Tranquilo? Então, é assim a representação por uma propriedade. Agora, gente, para a gente finalizar o tópico teórico aí, é tipos de conjunto. Vamos lá, então, tipos de conjunto. Existem 4 tipos de conjunto especiais, tá? Existem infinitos conjuntos no mundo, mas agora, alguns conjuntos são especiais em relação ao número de elementos que tem nele. Então, por exemplo, a gente tem um tipo de conjunto que chama conjunto unitário. O que seria o conjunto unitário? Vou explicar daqui a pouco. A gente tem também aquele conjunto vazio. O que seria esse conjunto vazio? Vou explicar daqui a pouco. A gente também tem o conjunto finito. O que seria? Vou explicar. E o conjunto infinito. Então, esses 4 tipos a gente tem que conhecer. Tá? Então, a gente tem que olhar um conjunto e ver se ele é unitário, se ele é vazio, se ele é finito ou se ele é infinito. Existem exercícios só sobre isso. Marque a alternativa em que trata-se de um conjunto vazio. Ou marque a alternativa em que trata-se de um conjunto unitário. Certo? Então, isso é muito cobrado. Então, vamos entender o que é cada tipo. Ó, conjunto unitário. Bom, como o próprio nome diz, você já deve ter percebido, um conjunto unitário é aquele conjunto formado por um único elemento.
certo? Então, aquele conjunto formado por um único elemento, só tem um elemento lá, é o conjunto unitário. Gabriel, me dá um exemplo aí. Bom, a gente tem aquele, basicamente, que a gente vê que é unitário, ó, A é igual a 5, tá vendo? O único elemento do conjunto A é o número 5. E a gente tem aquele que é representado por propriedade, que aí é mais complicado de você ver. Então, por exemplo, ó, conjunto B, todos os elementos que são estrelas do sistema solar. A gente sabe, até hoje, a gente sabe que a única estrela do sistema solar é o Sol. Então, é um conjunto unitário, porque só existe um elemento nesse conjunto, ou seja, só existe uma estrela no sistema solar. Então, é um conjunto unitário. Tranquilo? Então, existe aquela que é a representação tabular ou diagrama de Venn que você vê na cara, que é unitário, e existe aquele caso que te dá por propriedade. E aí, por propriedade, não dá para ver de cara, você tem que conhecer aqueles elementos que têm aquela propriedade, certo? Outro aí, conjunto vazio. Bom, o conjunto vazio é aquele conjunto que não possui nenhum elemento, certo? E como é que a gente representa esse conjunto, já que ele não possui nenhum elemento? Ou você vai colocar a chave e não colocar nada dentro, ou você vai colocar esse zero cortado aqui, uma bolinha cortada, tá? Ou esse, ou esse. Muito aluno coloca a chave com a bolinha cortada dentro, tá errado, tá? Ou é a chave vazia, ou é a bolinha fechada, tá? Então, um exemplo aqui de um conjunto vazio. Ó, representação por propriedade. Conjunto A tal que o x é um número e 0 vezes esse x é 5. Então, eu quero todos aqueles valores que, multiplicados com 0 por 0, dá 5. Existe algum valor que, multiplicado por 0, dá 5, gente? Não. Todos os valores multiplicados por 0 é 0. Então, não existe nenhum número que tenha essas características. Tem essa característica, na verdade, né? Hoje eu estou falhando. A minha fala hoje está falhando. Então, não existe nenhum número que tenha essa característica, certo? Então, o conjunto é vazio, ó, bolinha cortada. Tranquilo? Outro exemplo. Conjunto B é um elemento onde que x, ó, x está o quê? X é a palavra proparoxítona não acentuada em português. Pelas regras de português, gente, não existe palavra proparoxítona não acentuada. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Então, esse conjunto é vazio. Não existe nenhuma palavra que se encaixa nessa característica. Então, a gente representa ou bolinha cortada ou assim. Dessa vez eu representei assim. Tranquilo? Conjunto finito. Bom, no caso do conjunto finito, ó, é aquele conjunto que possui um número limitado de elementos. Ou seja, você consegue contar quantos elementos ele possui. Então, aquele conjunto, você consegue saber quantos elementos que tem. Ah, tem 10 elementos, tem 1.000 elementos, tem 1.500 elementos. Então, por exemplo, conjunto A, formado pelas vogais aqui, ó. Não, pelas vogais não, por algumas letras, ó. A, B, C, D, E e F. Então, o conjunto A é formado por essas letras. Quantos elementos tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu consegui contar quantos tem. Eu sei quantos tem. Então, é finito. Tá vendo? Conjunto B, ó, é todo elemento formado pelas pessoas brasileiras. Bom, a gente tem um número limitado de pessoas brasileiras. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, a gente tem aí 200 e poucos milhões, 220 milhões de brasileiros. Ah, mas é muita gente. Mas eu consigo saber quantos são. Se eu consigo saber quantos são, é finito. Apesar de ser muita gente. Tranquilo? Tem muita gente que é brasileira nesse mundo. Tranquilo? Ah, faltou esse. Conjunto C é o conjunto vazio. O conjunto vazio, gente, também me possui um número limitado de elementos, que é nenhum. Ele não tem nenhum elemento. Como ele não tem nenhum elemento, eu consigo saber quantos tem. Nenhum. Então, é finito também. O conjunto vazio é um tipo de conjunto finito, porque eu consigo saber quantos elementos tem. Nenhum. Tranquilo? Então, também, isso aqui, ó, é muito usado em prova. Pode ter uma alternativa lá, verdadeiro ou falso. Todo conjunto vazio é finito. Verdadeiro. Tá bom? Então, isso é importante. Conjunto infinito é aquele conjunto então, que não é finito, ou seja, aquele conjunto que eu não consigo saber quantos elementos tem, já que são infinitos elementos. Então, um exemplo aqui, ó, é o conjunto dos números naturais, que você estudou lá no ensino fundamental. A gente viu lá que o conjunto dos números naturais ele é formado pelo 0, 1, 2, 3, 4, infinito. Ou seja, existem infinitos números naturais. A gente não consegue saber quantos são. 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Então, ele é infinito. Tranquilo?
Um outro exemplo é o conjunto dos inteiros, que é aqueles formados pelos números positivos e negativos, né? E o zero. Então, ó, infinito para cá, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, infinito para lá. É infinito para os negativos e infinito para os positivos. A gente coloca, gente, as reticências quando é infinito, quando tem muitos valores para frente. Tranquilo? Então, é infinito. Agora, para a gente finalizar, vamos fazer esses exercícios aqui, ó. Vamos lá. Número 1. Represente na forma tabular os seguintes conjuntos. Então, a gente tem esse conjunto aqui, ó, conjunto A, que é todo elemento que é inteiro, ó, x, pertence aos inteiros. Ou seja, são aqueles elementos formados pelos números inteiros, tal que esses elementos estão entre menos 3 e 3. Como é que a gente lê isso? X é maior ou igual a menos 3 e menor ou igual a 3. Em português, a gente lê assim, ó, x está entre menos 3 e 3. E como esse símbolo aqui tem um traço embaixo, ó, esse, significa que o menos 3 e 3 entram na história. Então, presta atenção. Quando a gente tiver um traço embaixo, o número que está aqui entra no conjunto. Quando não tem o traço embaixo, ó, o número não entra no conjunto. Vamos entender isso melhor. Então, eu quero representar esse conjunto na forma tabular. Quais são os números inteiros que estão entre menos 3 e 3? Ou menos 3, porque tem o traço embaixo. Ó, peraí. Menos 3. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e o 3. Tá vendo? Dentro do conjunto, o menos 3 e o 3 estão lá. Por quê? Porque tem o traço embaixo. Tá vendo? Olha o conjunto B. Eu quero o número inteiro que elevado ao quadrado dá 9. Gente, existem dois números inteiros que elevado ao quadrado dá 9. O 3, porque 3 ao quadrado é 9, e o menos 3. O menos 3 ao quadrado também é 9, porque menos com menos é mais. Então, ó, menos 3 e 3 são os números inteiros que ao quadrado dão 9. Tá vendo? Agora no ensino médio você vai ter que ter esse cuidado para ver se trata-se de número inteiro ou número natural. Olha a letra C, por exemplo. Agora eu quero um número natural que elevado ao quadrado dá 9. A gente sabe que o número natural são os positivos e o zero. Então, o único número positivo que elevado ao quadrado dá 9 é o 3. Então, no caso do conjunto C, é só o 3, o menos 3 não entra. Por que o menos 3 não entra? Porque eu quero os números naturais, ó. Eu não quero os números inteiros. Tá vendo? Então, esse cuidado você vai ter que ter. Isso aí confunde. Então, aqui a gente tem um conjunto unitário, ó. Aqui a gente tem conjunto finito. Tranquilo? Letra D. Os números, eu quero os números naturais que estão entre 9 e 100, só que o 100 não entra, porque aqui não tem o traço embaixo. É isso aqui, ó. Ó, 9, 10, 11, tananã, 97, 98, 99. O 100 não vai entrar. O 9 entrou, mas por que o 9 entrou? Porque aqui tem o traço, tá vendo? Do lado do 9 tem o traço, do lado do 100 não tem. Então, eu quero o número entre 9 e 100, mas que o 100 não vai entrar, mas o 9 vai. E se observa, como era muito número, eu coloquei reticências aqui, porque a gente já sabe que os números que são. É 9, 10, 11, 12, 13, 14, tá vendo? Então, para não ficar colocando todos, eu coloco uma reticências no meio do conjunto. Pode fazer isso, tá bom? E o 100 não vai entrar. E a letra E é os números naturais maiores do que 54. Como é maiores, não tem o traço, então o 54 não entra, entra a partir do próximo, 55. Ó. 55, 56, 57, infinito. Esse conjunto aqui é infinito. Tranquilo, gente? Então, é assim que faz. Último exercício. Classifique cada um dos conjuntos a seguir como finito ou infinito. Letra A. Ó, conjunto A. Eu quero os números inteiros menores do que zero. Quais são os números inteiros menores do que zero? Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4, menos 5, infinito para cá. Esse conjunto é finito ou infinito? Infinito. Existem infinitos números negativos. Certo? X menor que zero são os números negativos. Beleza? Conjunto B. Quero os números naturais menores do que zero. A gente sabe, gente, que os números naturais são números positivos e o zero. Ou seja, eu quero aqui os números negativos naturais. Não existe número negativo que é natural. Os números naturais são positivos. Tá vendo? E o zero. Então, não existe. É um conjunto finito. É um conjunto vazio. E o conjunto vazio é um conjunto finito, como eu expliquei. Conjunto C. Os naturais, tal que multiplicado por zero dá zero. Qual número multiplicado por zero dá zero? Todos. Então, é todos os naturais. 0, 1, 2, 3. Qualquer natural que eu pegar multiplicar por zero vai dar zero. Então, é infinito o conjunto. E D, eu quero os números naturais que multiplicados por zero dá o próprio número.
Então, qual número multiplicado por zero dá o próprio número? O zero. O zero vezes zero dá zero. Então, o único elemento desse conjunto é o zero. Então, o conjunto é finito. Tranquilo? Beleza, então. Então, gente, é assim que faz. Esse é o início da teoria de conjuntos. Na próxima aula, a gente vai continuar essa matéria com novos tópicos aí. Nós vamos estudar subconjunto, igualdade de conjuntos, outras coisas importantes. Beleza, gente? Então, a gente fica por aqui nesse primeiro vídeo. E até o próximo vídeo. Valeu e tchau!